Bem, gente, o que que é importante? Nas próximas aulas, nas aulas seguintes, né, no mês de outubro, né, chegando em novembro, o que que nós encontramos? Encontramos, por exemplo, a Flipsnack como opção de informações as mais interessantes. O que que o professor tentou fazer aqui, tá? O professor pegou algumas fotos das filhas dele, das minhas filhas, Olga, Alexandra e Nádia Catarina, e foi atrás de compor vários modelos de álbum de catálogo, só que após compor esses vários modelos, ele resolveu escolher um para apresentar para vocês, com o objetivo, claro, de mostrar modelos de livros digitais ilustrados, tá? Que permite que vocês possam fazer catálogos de produtos, catálogos de serviços, disponibilizar para os familiares álbuns, tá? Vocês têm a oportunidade de fazer uma série de coisas com esses álbuns ilustrados. Então o Flipsnack foi uma opção encontrada pelo professor junto com outro programa chamado Jumeg, tá? Que permite fazer com que vocês possam apresentar produtos de uma maneira mais bonita, né? Essa foi a primeira estratégia. A primeira estratégia foi apresentar primeiramente o Flipsnack, que é esse álbum digital, esse app digital, é um app que digitaliza materiais que vocês podem apresentar para um certo cliente, tá certo? Ou pode fazer isso para um familiar seu, demonstrar gestos de amizade, carinho, fraternidade através disso, né? Então o tema da aula foi o Flipsnack, né? E o meu objetivo era fazer com que o Flipsnack substituísse um outro programa, né, do design chamado InDesign. O InDesign ajuda você a compor várias páginas, compor revistas, compor várias coisas nesse sentido, né? Então, quando o professor propôs o Flipsnack, foi nesse sentido que vocês tivessem pelo menos um tipo de apoio online para produzir esses materiais, né? E aí, logo em seguida, foram passadas atividades práticas a pedido do professor, de maneira que vocês pudessem, né, exercitar o Flipsnack, né? E junto com isso, o professor foi mostrando como é que você poderia separar cada arte, tá certo? Para colocar no Flipsnack. O que era mais importante? Separar a arte, organizar a ordem, né, da arte para que você pudesse colocar na ordem, né, na paginação correta, né? Esse foi o objetivo. Só deixando muito claro, tá certo, gente? Que o InDesign é um programa da Adobe, tá? Que vocês vão aprofundar na disciplina de produção gráfica, mas essa disciplina essa disciplina de introdução ao design já era para introduzir um pouquinho a vocês sobre o InDesign, entende? Só que qual é a grande questão? A grande questão é que não existe um InDesign específico para trabalho, tá, online, né? Você pode encontrar uma série de outras possibilidades online. Foi por isso que o professor sugeriu o Flipsnack, tá? E para fazer essa sugestão do Flipsnack, que está nesse site aqui, em substituição ao InDesign, o professor precisava mostrar para vocês algum material prático. E a melhor maneira que ele encontrou para incentivar vocês a fazer os trabalhos, tá certo? Foi mostrando como ele poderia elaborar a arte relacionada a coisas da sua família, né? E aí o professor passou o exemplo do Flipsnack, nós já trabalhamos isso na primeira leva. Depois, aos poucos, ele foi introduzindo, certo? Essa coisa de você saber trabalhar separadamente cada arte, tá certo? Saber separar cada arte, seja no formato JPG, seja no formato PNG, seja no formato PDF, porque ao fazer isso você tem um controle maior das páginas. É nesse sentido que o professor, por exemplo, em uma das aulas, colocou algumas pastas,
né, criou vários arquivos de PDF, tá? E definiu uma ordem específica, como vocês podem ver aqui, antes de levar para o Flipsnack, tá certo? No Flipsnack você vai fazer o upload aqui de quantos arquivos você quiser, mas é bom você colocar na ordem correta, né? Como foi especificado nas aulas que passaram, qual era o que deveria ser feito antes de qualquer coisa? Você preparar os arquivos para levar para o livro digital, para levar para a versão online, tá certo? E foi isso que o professor sugeriu que vocês fizessem nas aulas seguintes, inclusive já nessa aula que está entre o mês de outubro e o mês de novembro, né? Aí o professor foi atrás de mostrar isso para vocês, tá? E aí você pode colocar aqui, no upload, você pode colocar quantas imagens você quiser. O mais importante, tá certo? É que você não esqueça de saber preparar cada arte, tá certo? Porque se você não souber separar cada arte, você vai vai colocar as coisas na disposição errada, tá certo? Isso não é bom. E aí, nesse sentido, o professor passou para vocês também um programinha chamado Remove BG, que lhes permitiria tirar o fundo de imagens que vocês querem trabalhar, artes isoladas, para depois colocar no Flipsnack, tá certo? E aí o professor começou a interagir com outros programas diferentes, tá certo? Flipsnack com o Remove Background, né? Removedor de fundo, né? Misturado com outros programas de composição de imagens, para depois vocês fazerem a finalização do material, não é? E aí, nesse sentido, certo? Foi que o professor deu as próximas aulas, tá certo? E aí nós temos, por exemplo, aqui o exemplo que é do Flipsnack das minhas filhas, né? Que eu coloquei para vocês, está aqui, né? Ok? Está sendo carregado aqui, tá? Ó. O que eu fiz? Esse aqui foi o primeiro arquivo anexado, né, em PDF. Aqui foi um arquivo de vídeo, do coraçãozinho. Aqui foi outro, aqui foi outro, aqui foi outro. Cada página é um arquivo específico. Ele vai juntar esses arquivos e colocar na ordem. No entanto, para que você faça de uma maneira cada vez mais bacana, esse programa aqui de removedor de fundos, ele é muito interessante, ele é muito legal, né? O que é o Remove BG? É um removedor de fundo. Você pode pegar qualquer imagem aqui, levar para cá, né? Para o próprio removedor de fundo, que ele vai atrás de tirar, né? O fundo da imagem. Ele vai dar prioridade à personagem principal da imagem que você quer, né? Se eu pegar essa imagem aqui, ele vai carregar, né? Como nós havíamos explicado nas outras aulas, quem não teve a oportunidade de acompanhar, ele vai dar uma carregada e vai tirar o fundo, ó. Fica perfeita a extração do fundo. Você só baixa e aí já pode montar a arte, certo? E aí foi isso. O professor, para poder reforçar, fez um exemplo do trabalho do Lucas, tá? Ele mostrou, ele foi lá no Google Sala de Aula e trabalhou fatia por fatia o trabalho do Lucas, certo? O Lucas fez várias artes para compor uma revista. O que o professor fez? Ele separou cada página e jogou para dentro do Flipsnack para que vocês pudessem ver como é que ficava o resultado final, né? Logo em seguida, tá? O que ele fez? O professor poderia ter pego cada um desses arquivos aqui e jogado direto no Flipsnack, tá certo? Mas o que foi que ele fez? Ele para apresentar outro programa, além do Remove BG, né, que ele tinha colocado, ele sugeriu que vocês procurassem no Google um aditor de PDFs, tá certo? Adição de PDFs, que são arquivos isolados. Você pode pegar várias imagens também e juntar, tá? Ou então juntar PDFs. Você pode bota aqui juntar PDFs e aí você vai ter o Small PDF, que foi outro programa que o professor apresentou para vocês, para que vocês possam juntar vários arquivos em um só, para só depois ir para o Flipsnack. Foi esse o procedimento que o professor passou para vocês, né? Aí o professor sugere que vocês escolham os arquivos, né? Procure esses arquivos
né? Junte esses arquivos, né? Junte esses arquivos aqui, né? Aí ele vai carregar, definir isso, aí depois, logo em seguida ele vai gerar um arquivo oficial, que você vai entender onde é que está. E nesse arquivo oficial você pode chegar e vir aqui para a parte do upload do Flipsnack, tá? E jogar os arquivos dentro do Flipsnack, jogar o arquivo para dentro do Flipsnack, que ele vai gerar o livrinho automaticamente, tá certo? Então, são essas coisas que nós temos que dominar, tá? Foi esse o objetivo do professor com essa aula. E aí, para que ele fosse falando cada etapa explicativa desses processos, tá? Interagindo vários programas, ele começou, né, tudo a partir da aula 14. Aula 14, parte 1, tá certo? Aula 14, parte 1. Aí, logo em seguida, ele prossegue, tá certo? Ele vai, ainda na aula 14, parte 2, e vai mostrar, tá certo? Outra possibilidade, ele vai falar um pouquinho ainda do Flipsnack, que é esse programa de confecção de livros e de catálogos, e logo em seguida ele vai falar de outros programas, como o Jumeg, tá certo? Ele mostra aqui, certo, nesta aula, professor, como é que você vai editar texto, como é que você vai colocar imagem, como é que você controla o texto, como é que você ajusta imagens a formas geométricas, na forma de máscara, porque tem essas opções, né, dentro do Flipsnack, você pode observar, e dá para fazer isso aí, não é? E você pode tirar fotos, colocar vídeos, enfim. O importante é que você tenha todas as fotos separadas ou um material já especificado para compor o seu Flipsnack. Joga para dentro do Flipsnack isso aí e disponibiliza, tá? Só que o professor ainda achou que era preciso que vocês conhecessem outros programas, tá certo? Tipo o Jumeg. Jumeg é outro programa. Ele não é tão fácil quanto o Flipsnack, mas ele tem vários modelos possíveis de construção de catálogo, de capa de revista, de cardápio, né? E aí onde é que você vai encontrar isso? Você vai, né, digitar Jumeg. Pronto, jumeg.com, e automaticamente ele vai colocar para você, tá certo? Vai colocar para você à sua disposição, né, o programa, certo? Você entra aqui com seu e-mail, tá? E aí ele vai carregar aqui. E aí o professor entra, mostra, por exemplo, esse modelo de catálogo, né? E aí vai mostrar como é que você pode fazer as alterações. No lugar desses produtos você pode colocar outras coisas, né? E o professor sugere que você vá experimentando, né? E é nessa aula aqui que você pode entrar, assistir, assim como as outras aulas. O que o professor está fazendo aqui? Orientando que você assista essas aulas que ele deu, de modo que você possa aprofundar os seus conhecimentos, ó. Aqui é um exemplo do que o professor fez pelo uso do Jumeg, tá? Que é um outro caso específico de composição de livretos. Aí ele vai desenvolvendo, né, colocando a imagem das suas filhas, vai construindo GIFs, né, dentro do Jumeg, mostrando como é que você faz esses GIFs, que são imagens animadas, a transição de uma imagem para outra. Você pode acessar e fazer isso, né? E aí você tem mais ou menos esse resultado aí, né? Que vocês estão vendo, ó. Aí fica a capinha, vai passando bem direitinho, é bem lindo. O problema do Jumeg é que dependendo do tipo de serviço que você quer, você vai ter que gastar algum dinheiro em relação a isso, tá? E aí depois o professor mostra como é que você pode, além de usar o RemoveBG, pode tirar fundos dentro do Photoshop, né? E ao tirar esses fundos dentro do Photoshop, você vai salvar a imagem PNG sem fundo e jogar novamente para dentro do programa em que você quer compor o seu catálogo, né? Por exemplo, ou criar PDFs ou criar arquivos isolados, separados, bem organizados numa pastinha, e ao fazer isso, só depois é que você vai para esses elementos de composição, tá? Finais, no caso do Flipsnack ou do Jumeg, tá certo? Aí, estando isso definido, o que o professor fez?
aqui na aula ainda, tá? O professor deixou o link do Remove BG disponível para vocês acessarem, né? Deixou o link do Flipsnack para vocês acessarem e conhecerem. Deixou o link do Jumag, que é outro programa, tá? Colocou um material didático, tá certo? Sobre o Flipsnack, né? E aí, mais adiante, o que é que o professor fez, tá? O professor iniciou a aula 15, tá? Ao iniciar a aula 15, ele deu mais alguns exemplos de usabilidade do Photoshop e mostrou mais alguns exemplos de como é que você vai construir materiais no Flipsnack, outros tipos de materiais, né? Aí para isso ele foi mostrando uma variedade de coisas, né? Magazines, catálogos, brochuras, apresentações, álbuns de fotos, né? E assim por diante, flyers, menu, são coisas que a gente ainda vai ver, tá? Mas é importante vocês terem a clareza de que esse é um programa, esse é um aplicativo muito bonito. Aí o que o professor fez além disso, tá certo? O professor passou para um outro conteúdo que é o que? Estudo de organização de elementos para que você entenda, né, como é que o texto, imagem está organizado dentro de um panfleto, dentro de uma revista, né? E aí o professor se preocupou em criar linhas guia, né? Essas aí são as linhas guias dentro do Photoshop para mostrar como é que os textos ficam alinhados junto com as imagens, como é que a pessoa que confeccionou o material pensou a sua arte, tá certo? Para compor, certo? E aí ele vai dando vários exemplos. O outro exemplo que ele deu foi esse exemplo aqui com essa capa de revista, tá certo? E ele usou o Illustrator, tá certo? E aí ele vai mostrando como é que você pode estudar a forma pela qual as pessoas organizam capas de revista, tá certo? Como é que se organiza a capa de revista? Qual o alinhamento do texto do lado que está aqui ao lado direito da revista? Qual o alinhamento do texto que está ao lado esquerdo? O professor vai construindo esquemas, tá? Geométricos que possam levar, que possam ajudar na reflexão sobre como os elementos estão organizados. Por quê? Porque quando você estuda cada elemento da revista, de uma capa de revista, enfim, de qualquer outro material, você passa a ver que existem modelos mais ou menos padrões que você pode aplicar, repetir. Existe, por exemplo, aqui a clareza de organização de elementos, né? Tem uma diagonal, que é a diagonal que representa a mãozinha do robô, ao lado um texto, do outro lado outro texto, embaixo o título. E aí o professor, no final, ele vai mostrar para vocês o resultado disso, né? Vai mostrar o resultado disso. Ele vai escrevendo do lado as especificações de como está distribuído cada elemento do texto. Nessa aula 15, parte 1 aqui, isso vai ter continuidade na aula 15, parte 2, da mesma parte que foi colocado para vocês. Está aqui o material, tá certo? Na parte 2, deu uma finalizada nos esquemas de organização dessa capa de revista, que ficou bem aqui, ó, conforme vocês vão poder constatar ao acessar aqui o material, certo? Aí foi feito um esquema, e junto desse esquema, né? Junto desse esquema você consegue observar, tá certo? Como é que está mais ou menos disponibilizado o esquema, né? A organização e disposição de elementos textuais ou imagéticos dentro dessa capa de revista, tá certo? Foi esse o objetivo do professor aqui, tá certo? Esse foi mais ou menos esse aqui o exemplo que o professor deu, ó, tá vendo? Pronto, ó. Aí o desenho diagonal, né, o título embaixo, né, como as informações estão distribuídas, do que elas tratam. É importante ir estudando isso. Aí o professor fez uns 2 esquemas, mais ou menos desse tipo, e pediu para que vocês fossem atrás de capas de revista, para que vocês tivessem clareza, consciência de como é construído isso, tá certo? De como fica. O outro esquema que o professor fez foi em cima dessa capa aqui, ó. Aí é um esquema diferente, né? Onde se constrói um triângulo abstrato, onde a informação, aqui tem a ver com moda, né? Capa de catálogo de moda. E aí você tem o título em cima, e você tem um triângulo abstrato, em cima desse triângulo abstrato
Você vai cruzando os elementos, texto, tem, os textos vão circulando, né? Ficam ao redor da mulher. Por exemplo, aqui você consegue identificar uma estrutura triangular. E no final, o professor finaliza e mostra isso aqui para vocês, esse esquema breve de como é que você vai construindo, né? O que você vai fazer? Construir figuras geométricas em cima dos catálogos das revistas para poder ver mais ou menos como é que foi pensado a organização e distribuição de elementos, certo? Foi isso que foi feito aqui, né? Aí, além disso, tá? Aí o professor entrou na temática do afrofuturismo, tá? O afrofuturismo e o cyberpunk, tá certo? Aí o professor pegou o material da Suelen, tá? Mostrou mais ou menos como é que esse material é feito, como é que você pode aplicar em vários lugares, né? Essa marca, né? E, aí ele voltou a um tema anterior, que é o tema do Mockup Bro, né? Mockup Bro. No tema do Mockup Bro, o que é Mockup Bro? Você vai pegar as artes, aplicar em cartão de visita, aplicar em vários objetos, como eu expliquei em várias aulas, né? E aí você vai aplicar depois que a arte estiver feita, né? Logo em seguida você vai levar para o Flipsnack, tá certo? O que é interessante? Porque aí você pode ter um livro virtual com um portfólio das artes que você fez. Então o objetivo do professor foi esse, né? Na outra aula, mostrar como é que uma arte pode ser aplicada em cartão de visita, pode ser aplicada em camisa, pode ser aplicada em notebook, pode ser aplicada em várias coisas. E ao fazer isso, né, no final você pode ter um resultado super legal, né? Aqui ele vai passando, vai organizando os materiais, né? E aí, como é que funciona o Mockup Bro, né? Tá aí, ó. Mockup Bro, você vai, depois que você organiza todos os elementos, você gera um PDF, e ao gerar o PDF você leva para o Flipsnack e aí gera um livro digital. Foi esse o objetivo. Isso aqui está na aula 16, tá? Aula 16, parte 4. Foi esse o objetivo do professor. Aí mostrar esse livreto no final aqui, tá certo? E aí eu falei de uma maneira muito breve sobre esse tema. Eu gostaria que vocês aprofundassem, tá certo? Aprofundassem esse tema bem aqui, tá bom? Além disso, o que é que o professor trabalhou, gente? O professor trabalhou, depois de ter trabalhado Cyberpunk, Vaporwave lá na disciplina de semiótica, ele pegou, né, falou do afrofuturismo também na semiótica e pegou esses temas todos e trouxe para mostrar como é que você pode aplicar manualmente as artes dentro de molduras de prédios, né, dentro de objetos mais variados. Ele deu alguns exemplos, deu exemplo da perspectiva, como é que você pode encaixar dentro de uma fachada bem grande, uma certa arte e assim por diante, né? Ele foi construindo uma montagem de modo a mostrar como é que pode ter um resultado final bacana. Esse aqui foi o primeiro exemplo que ele deu, tá certo? Vocês podem olhar nessa aula. Esse aqui foi o último exemplo que ele deu na aula, né? Apresentou a opção de perspectiva para você inverter e inclinar as coisas, não é? Dentro da moldura, encaixando, né? E aí ele apresenta essa opção do Photoshop, tá? A aula 16 trata disso, tá certo, gente? A aula 16 trata disso, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. E antes, né, nas outras partes da aula 16, você tem também exemplos de como é que você vai montar a revista no Flipsnack através dos seus trabalhos. Aí eu pego aqui o exemplo do Lucas, como eu tinha feito. Isso aqui é o que está disponibilizado nessa parte aqui, ó, tá? Do mês de outubro, passando de outubro para novembro, tá certo? Foi esse o objetivo, tá bom? E aí, foi basicamente isso que o professor fez ao longo do semestre, tá certo, gente? Ele mostrou esse conjunto de coisas, tá? Um conjunto bem grande de coisas, né? Mas a ideia é que vocês possam conhecer um pouco de cada coisa e reforçar isso. Quando você quiser, se você quiser assistir todas as aulas do professor em sequência, né? O que você vai fazer? Você vai na playlist do professor, da parte de design, tá certo? Vem aqui na playlist, né?
na parte de design, e você vai ter a oportunidade de acompanhar, tá? Todas as aulas que o professor deu ao longo do semestre, tá certo? E aí tem todos os materiais aqui. Fora isso, os materiais estão disponibilizados aqui, tá? Aqui no Google Sala de Aula. E no finalzinho aqui você vai conseguir observar que todo o conteúdo da recuperação paralela, que é o resumão, a síntese de tudo que nós trabalhamos, está exatamente aqui, ó, tá certo? Está exatamente aqui. Um grande abraço, tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão e que ela tenha sido útil, né? Se vocês precisarem de mais algum apoio, vocês podem me procurar, tá certo? Contem comigo para o que vocês precisarem. Vamos seguindo em frente, que vai dando tudo certo pra gente. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Até mais.